A próxima pergunta gira em torno de uma coisa que a gente fala muito, que é estratégia, me parece. A pergunta é o seguinte. Maria da Penha, ponto. Estupro conjugal. Como lidar com IP? Que provas produzir? Bom, a gente já citou muitas pessoas aqui, né? Então eu vou citar agora uma inusitada, pelo menos, mas que tem uma frase que é genial. No livro Alice no País das Maravilhas, diz o seguinte, uma frase que ficou até... ganhou vida própria. Diz o seguinte, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Todo procedimento criminal, seja ele de estupro, seja ele de roubo, seja de homicídio, ele tem que partir necessariamente de uma estratégia. E qual é a melhor? Aí depende de detalhes da situação, do caso concreto. É possível, por exemplo, negar que esse fato aconteceu. É possível dizer que não aconteceu dessa maneira. E aí, nessa situação, né, me parece que vai haver uma apuração sobre o motivo que tenha levado alguém a mentir ou contar uma história distorcida. É possível que alguém tenha percebido a história de maneira distinta do que o outro. Enfim, né, é possível que inúmeras coisas tenham acontecido e o essencial de tudo, para se ter, né, a noção de qual prova produzir, para saber exatamente para qual caminho você vai direcionar, é começar analisando a base fática que está ali, e depois traçar a estratégia para, a partir daí, fazer a produção de provas. Até confesso uma coisa, ultimamente, quando eu tenho feito as audiências, eu me preparo para a audiência da seguinte maneira. Eu leio o procedimento e penso assim, quais são as teses que eu quero conseguir, que eu quero provar nesse processo? Eu listo lá 2, 3, uma, né? Alguma tese. E depois eu vejo, a partir daí, qual prova produzir. É você partir do macro para o micro. É você ter a direção para que você não seja perdido por qualquer vento e acabar parando em qualquer porto. Muito bom, Thiago. É que às vezes a gente fica preso a uma ideia, vamos dizer, de que existe uma bula a ser seguida, de acordo com o caso, né? Então o caso é de estupro, então temos que focar na prova pericial ou no exame médico legal que vai ser feito da vítima. É o que você falou, depende. Se o debate é sobre ter havido ou não um contato sexual, talvez a prova pericial seja relevante. Mas se não se nega o contato sexual e só se discute a existência ou não de consentimento, de nada adianta a prova de que, por exemplo, havia material genético masculino lá na vítima. Sim, mas não se discute a ocorrência do contato sexual. Então, não dá para definir abstratamente quais são as melhores provas a serem produzidas. Agora, só acrescentando algo que você já disse, em casos como esse, que são casos sensíveis, é necessário um cuidado redobrado nessa estratégia e na definição das provas, porque provavelmente as fontes mais comuns, que são as testemunhas, são pessoas muito próximas do fato e por isso a testemunha que já é marcada por alguma instabilidade fica com isso aprofundado, né? Então, é um caso que demanda mais cautela do que o normal. Os casos em geral de crime sexual são assim, mas esse ainda envolve dois ambientes tensos, né? Crime sexual e o ambiente familiar.